Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz e abençoado 2022 para cada um. Para você também que está conosco nessa transmissão. Seja muito bem-vindo. E que o ano de 2022 seja conhecido, né, de nós. No sentido porque ele já é conhecido de Deus. Para nós não temos noção do que está por vir. Mas para Deus, Ele conhece, né? Olha que tremendo. Ele conhece tudo, tudo, tudo. Então, que tudo aquilo que nós também precisamos entender, conhecer, se revelar, que o Senhor traga até nós. Amém? Com sabedoria, com discernimento, como o pastor Elton falou. Senhor, para que nós possamos viver os Teus propósitos, né? Não é tempo mais de se debater, não é tempo mais de estar em dúvida, não é tempo mais, pelo contrário, cada vez mais possamos nos aproximar do Senhor. Então, o meu desejo para esse ano de 2022 é que ele seja cheio da presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, nos alinhando, nos fortalecendo para o propósito dele. Aleluia! Eu louvo a Deus por essa manhã, primeiro domingo, né? Primeiro culto do ano. Obrigada, pastora. Primeiro culto do ano. Glória a Deus. E Deus tem nos ajudado e tem nos sustentado. Quem está feliz com Jesus? Vocês estão tão quietinhos hoje. Quem que é, né? Tão quietinhos assim, pensativos, é isso? Ainda estão refletindo? Como que vocês estão? Pensativos. Aleluias. Eu estou super feliz. A Dani, maninha lá de Natal. A Cláudia às vezes participa, a Claudinha às vezes participa dos cultos, da live. E hoje a Dani está aqui, saiu lá de Natal. Chegou no dia 30 e vai passar esses dias conosco. Presente do Senhor, né? Mandar um beijo aí para toda a família Maurício. Amém? De Natal. Em especial o Denilson, né? O esposo tá lá só. Já tá, como diz o Marcão, já tá com saudade. Mas é assim, para ver o que ele passa, né? Beijo, Dani, é muito especial ter você aqui com a gente, viu? Faz assim, essa pequena, grande mulher ali. Uhul! Glória a Deus, aí. Tá escondidinha? Amém, glória a Deus. Como foi a passagem de ano de vocês? Tudo bem? Tudo aí na dispensação do Senhor? Glória a Deus. Fortalecidos para continuar? Amém? Amém, Daniel? Amém. Abra comigo no Evangelho de João. Aleluias. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Eu quero compartilhar alguns trechos da palavra do Senhor, que Ele colocou no meu coração nesta manhã, quer dizer, ao longo da semana, para este dia, para esta manhã. Nós vamos falar, hoje é manhã de Santa Ceia, aleluia, primeira ceia do ano, e nós vamos falar, eu quero falar nesta manhã, a respeito da ressurreição de Jesus, alguns detalhes da ressurreição do Mestre, aleluia. Nada melhor do que começar um ano falando a respeito da ressurreição, a vida após a morte, glória a Deus, aleluia. A ressurreição, aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia esquecido, aquilo que parecia acabado, Ele torna a vida, aleluia, Ele torna a vida, Ele traz a esperança. E nessa manhã eu quero falar isto, declarar esta palavra da parte do Senhor, a esperança viva em Cristo Jesus. É assim que nós vamos iniciar o ano, baseado nesta esperança, a esperança que é Cristo Jesus, aleluia, forjando e firmando os nossos corações para esse novo ano e para o seu propósito, aleluia.
Pai, obrigada mais uma vez por esta manhã. Obrigada por cada filho que está aqui, Senhor. Pai, por aqueles que estarão acompanhando pela internet. Senhor, também aqueles que não puderam estar aqui, ainda estão com as suas famílias, em suas viagens. Nesse tempo que o Senhor preparou, que o Senhor possa visitar a cada lar, cada família, Pai, ali, Senhor. Pai, também vai de encontro ao coração ali de cada um que está lidando, ainda continua lidando com o luto, com a dor, com a perda, Pai, com um sentimento tão grande de vazio, de impotência. Que o Senhor venha visitar cada coração. Pai, aqui está a tua palavra, fala conosco nesta manhã, Senhor. Revela-te a nós através da tua palavra, que cada coração, cada pensamento esteja voltado a ti, Senhor. Pai, todo cansaço, toda tristeza, toda inquietação na mente, nós paralisamos agora em nome do Senhor Jesus e declaramos, ó Pai, o poder de Cristo Jesus, o renovo da mente, a renovação da mente, pelo poder da tua palavra. É o que nós te agradecemos por esta manhã de adoração, por esta manhã em que podemos nos reunir, Pai, e compartilhar do teu amor e da tua graça. Assim nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, no capítulo 20, vamos ler alguns versículos. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixado ali. Versículo 7 diz assim: viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em um lugar à parte. Algumas traduções diz cuidadosamente, ele estava dobrado em um lugar à parte. Então o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a escritura segundo o qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Amém? Os 4 evangelhos trazem de forma bem delicada e bem diferente sobre a ressurreição de Jesus. Como diferente? Não diferente no contexto da ressurreição, mas detalhes. Diga comigo, detalhes. Detalhes da ressurreição. Eu peguei esse texto-chave do Evangelho de João, porque quero que você grave esse versículo, versículo 7, que diz: viu também o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em um lugar à parte. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho. Quero voltar um pouquinho lá no Evangelho de Mateus. A partir também, capítulo 28, uns detalhes, apenas detalhes, onde é citado detalhes diferentes a respeito da ressurreição. Mateus 28, a partir do versículo 2, diz assim: havia acontecido um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, remover a pedra e estava
sentado sobre ela. Preste atenção. Mateus, o Evangelho de Mateus nos traz esse detalhe que houve o quê? Um grande terremoto. E que a pedra que estava ali, a pedra havia sido removida. A pedra que estava ali fechando o sepulcro o anjo havia removido e ele estava sentado sobre ela. Amém? Ok? Vocês vão entender daqui a pouco porque que eu estou lendo esses detalhes. Aleluias. Vamos para Marcos. Marcos, capítulo 16. Olha que interessante. Também falando a respeito da ressurreição. Diz assim no versículo 2: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, as mulheres, né? Foram ali até o sepulcro. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ali até o sepulcro. E no caminho, olha só, versículo 3, diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olha que tremendo. A mesma passagem, tratando da ressurreição de Jesus. Mas existem ainda mais detalhes, mas eu quero ficar por aqui. Olha que detalhes diferentes. Nós lemos em Mateus, no Evangelho de Mateus, que quem que removeu a pedra? O anjo. Houve o quê? Um terremoto. E a pedra, e o anjo removeu a pedra. O anjo estava sentado em cima, sobre a pedra. Só que aqui fala das mulheres. As mulheres estavam indo para o sepulcro. Elas tinham preparado, a palavra diz que elas prepararam essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Estavam indo a caminho, mas havia uma preocupação. Elas estavam fazendo o que elas desejavam fazer. Elas estavam fazendo o que elas poderiam fazer, porque elas prepararam as essências, os óleos aromáticos. Se levantaram para ir, se dispuseram a ir, mas havia uma preocupação. Quem removerá a pedra? No outro, nós já vimos que a pedra, o anjo, ali através do terremoto, aquela pedra já tinha sido removida. Outros evangelhos também, se você ler depois com calma, você vai ver que quando as mulheres voltam impactadas, elas falam para os discípulos, eles porém acham que elas estão delirando, mas mesmo assim eles vão lá confirmar para ver, para ter certeza. São detalhes maravilhosos. Eu queria convidar você, nesse início de ano, a pegar os 4 evangelhos e comparar, detalhe por detalhe, sobre a ressurreição de Jesus. Detalhe por detalhe. Porque o Senhor vai falar com você. Hoje é o primeiro domingo, primeiro culto do ano. Nós estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Passamos por dias, né? Por dias, como o pastor falou, tão intensos. O ano de 2021 foi um ano muito intenso. Mas eu louvo a Deus por cada dia do ano que passou. Porque cada dia Ele nos ensinou, Ele nos fortaleceu e Ele nos encorajou. Aleluia! Fomos ensinados, fomos guardados por esse amor e fomos incentivados a perseverar. E eu vi muitas e muitas situações, muitas e muitas pessoas ali quase desistindo, mas não desistiu, porque não está sozinho, e a sua mão está sendo segurada por um Deus que tudo pode. Amém? Passado a euforia do Réveillon, que bonito ver os fogos, né? Podemos ali ver os fogos, né? Até da janela a gente ficou ali em casa, mas foi gostoso, é bom essa euforia do Réveillon, é muito gostoso, né? Mas eu quero dizer para você, é notório que 2022 será um desafio também para o mundo inteiro. Eu e você não podemos ficar despercebidos. Não, nós precisamos saber
que também será um ano de desafio para o mundo, para o Brasil. Já tem sido e será de grande desafio. Será nos mais variados aspectos um ano desafiador quanto decisivo. Quanto mais desafiador, mais decisivo ele se torna, porque é onde nós precisamos nos posicionar, fazer escolhas e tomar decisões. Amém? Você está entendendo? Porém, eu quero chamar a tua atenção para algo que é pouco perceptível. Que o mais decisivo de todos esses aspectos que nós estamos falando, o mais decisivo, porém o mais que passa despercebido muitas das vezes, é o aspecto espiritual. E nós não podemos ser negligentes a ele. Amém? A palavra do Senhor diz, Jesus denuncia, dizendo que o mundo jaz do maligno. E nós não podemos esquecer disso. E eu quero que você guarde isso no teu coração, porque 2022 será desafiador quanto decisivo. E você vai precisar sempre estar atento, e você vai precisar entender cada vez mais que os aspectos mais decisivos, eles estão no mundo espiritual, na esfera espiritual, para depois chegar na esfera humana. Amém? E eu e você precisamos estar atentos a esta palavra do Senhor. Vamos voltar para o texto sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero voltar para o que nós lemos primeiro, que foi João trazendo a respeito do versículo que eu li para vocês, falando a respeito do lenço. Deixa eu achar aqui. Eu mudei a página. Aleluia, Deus. Te louvamos, ó Pai. João 20, no 7. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos. Jesus, ao ressuscitar, após 3 dias, a palavra fala que quando Simão Pedro ele entra no sepulcro, ele viu os panos de linho que estava envolto ao Senhor Jesus deixados ali. Ele observa que os panos, Jesus havia ressuscitado após 3 dias naquele túmulo. Os panos de linho estavam deixados ali. Porém, no versículo 7 diz que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas no local à parte, dobrado cuidadosamente. Eu vou pegar isso aqui, simbolizando Eu quero dizer algo para você nesse ano de 2022 que está se iniciando. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Aleluia! Deus é um Deus de detalhes. Jesus não saiu desesperado daquele túmulo. Jesus não saiu apressadamente daquele túmulo. Mas Ele cuidadosamente dobra o lenço e deixa ali como um sinal de uma esperança viva para mim e para você. A morte não pôde detê-lo. Ele não saiu desesperado. Ele não saiu como uma fuga. Porque não aguentava
estava mais tão desesperado. A morte o tragou por 3 dias, mas ele continuava intacto, ele continuava poderoso, ele continuava Senhor sobre todas as coisas. E cuidadosamente ele tira o lenço, ele dobra e ele deixa no lugar reservado, como um sinal de esperança. Eu falei: Senhor, por que isto, Senhor? Por quê? O Senhor falou assim: um sinal de esperança. Ele continua no controle. Quando esse lenço dobrado ali à parte, Pedro observa, olha, é um sinal que ele continua no controle. As coisas não desabaram como pareciam. A morte não foi suficiente para tragá-lo. Havia uma esperança, e ela estava ali bem diante dos olhos dele, diante dos olhos daqueles discípulos. E logo mais ele se revelaria novamente. Aleluia. Não apenas em espírito, mas em corpo também. Corpo incorruptível, né? Não apenas como um espírito. Jesus não ressuscitou apenas como um espírito, porque ele sentou com os discípulos, ele comeu com os discípulos. Ele falou para Tomé: pode pôr a mão aqui. O espírito não tem como tocar, não tem como pegar, né? Ok? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Após a ressurreição de Jesus, ele ficou aproximadamente 40 dias ainda na terra, se certificando que tudo que ele havia falado, que tudo que havia semeado, certificando que o reino era chegado e que nada havia mudado. Os planos dele não haviam mudado, pelo contrário, estavam mais firmes do que nunca, estavam mais fortalecidos do que nunca. Aleluia. Ele não saiu de forma apressada. Talvez você esteja passando por uma situação, um vento forte, que você está desesperadamente: quando a porta se abrir, eu vou sair feito um louco, porque eu quero me livrar dessa situação, eu quero me livrar dessa prisão. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor me trouxe também lá no livro de Atos, no capítulo 16, falando sobre Paulo e Silas, que perto da meia-noite estavam ali presos. Tinham sido presos, tinham sido açoitados, estavam acorrentados. E a palavra do Senhor diz que eles estavam o quê? Quem lembra? Adorando ao Senhor, glorificando e adorando ao Senhor. Quando de repente veio um terremoto. Quando de repente veio um terremoto, nós lemos que houve um terremoto, a qual a pedra foi removida. Ali em Atos 16, 25, diz que houve um terremoto, em que aqueles alicerces da prisão, ela foi abalada, e as correntes, eles foram soltos. E o carcereiro, quando ouviu aquele grande terremoto, ele puxa a espada e ele vai tirar a própria vida, porque achou que todos os presos haviam fugido. Por quê? Porque as portas estavam abertas. Mas quando ele vai e puxa a espada para tirar a sua própria vida, o apóstolo Paulo diz assim: não faça isso. Paulo e Silas estavam ali como adoradores do Senhor, em meio à luta, em meio à dor, corpo doído daquelas chicotadas, daqueles açoites. E ele diz: não faça isso, porque nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. As portas da prisão foram abertas. Era um motivo real para que eles saíssem correndo em direção à liberdade. Talvez essa situação que tem te aprisionado, você está só esperando uma brechinha para sair correndo e dizendo: eu não suporto, eu não aguento mais. Mas eu quero dizer para você, pelo poder que Cristo Jesus, que habita em mim e você, Ele nos dá graça, Ele nos dá perseverança para não sair de qualquer jeito, mas quando se levantar, cuidadosamente sair de cabeça erguida, certificando-se da vitória, certificando daqueles que estão à sua volta, para que o poder de Deus seja manifestado. Você está entendendo isso nessa manhã? Aleluias. Quantas vezes nós fazemos isso? Situações mal resolvidas, pendências, lutas, a gente vira as costas e não quero nem ouvir falar, sai correndo e vai, não olha nem para trás, não é assim? Mas o Senhor nos ensina que Ele não teve pressa. Paulo e Silas não teve pressa. Pastora, como não ter pressa diante da luta? Como não ter
pressa para sair da prova? Como não ter pressa para sair da situação difícil? Sabe como? Eu também tenho descoberto isso, porque também tem sido um grande desafio. Adorando, louvando, adorando, crendo, confiando, confessando. Aí dá tempo de organizar, aí dá tempo de dobrar o lenço, aí dá tempo de ver que o carcereiro ia tirar a própria vida. Dá tempo de ver o que está acontecendo e não fugir desesperadamente. Jesus não teve pressa, Paulo e Silas não teve pressa. Eles cumpriram o propósito até o último instante. Aleluia. Ainda estamos aqui, não estamos? Um turbilhão acontecendo de um lado para o outro. Mas ainda estamos aqui. E essa situação que talvez tenha te sufocado, que você virou o ano e parece que ela veio junto. Você queria ter deixado ela em 2021, mas você olhou e falou: puxa, ela veio comigo essa situação. Não tenha pressa, porque Deus está no controle. Ele está trabalhando em detalhes que você ainda não percebeu. Tem detalhes específicos dessa situação que não será para vergonha, que não será para a morte, mas será para a vida e vida eterna. Isso nos desafia, e precisamos ser corajosos, porque o Senhor, Ele nos vê e Ele nos conhece. Aleluia. Segundo aspecto, diga comigo assim, para você não esquecer: Deus é um Deus de detalhe. Aleluia. E cada projeto de Deus, diga comigo, cada projeto de Deus tem a sua medida estabelecida. Amém? Cada projeto de Deus tem a medida dele estabelecida, para mim e para você. E Ele é um Deus de detalhes. Eu quero encorajar você a pedir: Deus, nesse ano de 2022, eu quero estar mais sensível aos detalhes. Aos detalhes. Aleluia. Segundo aspecto, as mulheres estavam indo ali no túmulo para ver Jesus, para passar as essências aromáticas ali. Elas estavam fazendo o que elas podiam, não era assim? O que elas desejavam. Ninguém forçou aquelas mulheres irem até o sepulcro. Elas estavam indo por prazer, por desejo. Mas havia uma preocupação: quem irá remover a pedra? E a pedra já tinha sido removida. Se elas tivessem, pastor, o que você quer dizer com isso? Se elas tivessem ficado paradas, dizendo: eu não vou até lá, porque aquela pedra é impossível, quem irá remover a pedra? Elas foram e a pedra já estava removida. Quando você dá o primeiro passo, mesmo com os seus sentimentos ainda com a preocupação, porque a preocupação é humana, o que você não pode é se submeter a ela, se tornar refém dela. Mas mesmo ali, elas em preocupação, quem irá remover a pedra? Elas continuaram marchando, elas continuaram em direção ao sepulcro, elas continuaram em direção ao caminho estabelecido. Talvez você não tenha todas as respostas, talvez você esteja em dúvida quanto a algumas coisas, quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã, mas continue em direção a Cristo Jesus. Continue, porque quando você se deparar que o mar estiver fechado, você vai ver o grande mover do Senhor, porque Ele não se intimida com situações. O ano de 2022 é desconhecido para mim e para você, mas diante dos olhos dele é claro, é nítido, e nada está fora do seu controle. Aleluia. Você sabia que o nosso amor, ele é relativo? Nós louvamos aqui o ousado amor. O nosso amor é relativo, ou seja, ele depende de algo para existir. Ele depende de algo para existir. Mas o amor de Deus, ele é absoluto. Ele existe porque existe. Olha que tremendo. Ele existe porque existe. Enquanto o amor de Deus não. Enquanto o relativo tem um porquê, um motivo, não é? E quando acaba o motivo, deixa de amar. O amor de Deus não. Ele não é assim. Ele é absoluto.
Ele existe porque existe. Ele não precisa de motivo. Ele é o que é. Aleluia. Ele é o que é. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, eu quero lembrar para você, esse Deus real, mas invisível, como Tiago declara na carta ao Tiago. Tiago fala a respeito desse Deus invisível, porém real. Ele é real. O seu amor é absoluto. E você não precisa sentir isso para isso ser uma verdade. Você não precisa sentir isso para ser uma verdade. Porque tem dias que, francamente, você não vai estar sentindo nada. Tem dia que você não vai estar com vontade nenhuma. Tem dia que você vai estar lá em cima, entusiasmado, empolgado. Mas tem dia que você vai tirar o pé da cama porque você é obrigado. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo real. O seu amor continua sendo absoluto. E a graça dele vem ao meu e ao teu encontro. Aleluia. Você não precisa, eu preciso sentir. Não, é muito bom sentir, é gostoso nos envolvermos com a sua presença, com sua graça. É muito gostoso, mas tem momentos que eu não vou sentir. Tem momentos que eu não vou sentir, mas Ele está ali. Tem momentos que eu não vou ter palavras, mas Ele permanece ali. Havia uma preocupação no coração daquelas mulheres. Quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Elas olharam para a sua condição ali, não tinha como remover a pedra. Era uma grande impotência, mas ao chegar lá, aquela pedra já havia sido removida. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não tem condições, Deus Ele pode. Mas aquilo que você pode, a ação em servir, a ação em se submeter, em obediência, em escolha, essa parte cabe a mim e a você. Essa ninguém vai pegar você e eu à força. Não, porque Deus é maravilhoso e Jesus é educado e generoso. Ele não força nada, 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 nada. Ele é educado, Ele é educado. Se você acompanhar algumas passagens dos evangelhos, você vai ver o cuidado de Jesus em cada situação que Ele voltou, até mesmo diante as pendências para serem resolvidas. Até mesmo as pendências. Jesus, antes de ir para o céu, Ele se certificou que as coisas estavam exatamente como deveriam estar. Aleluia. E o propósito havia sido cumprido. E agora se iniciaria um novo ciclo, uma nova jornada do ID, né? Um fortalecimento genuíno. E isso sustentado e baseado sobre um item. Um item. E é esse item que nós vamos declarar ao longo desse ano. Eu não tive tempo de passar o post para a pastora Cá colocar aqui no projetor. Mas domingo que vem nós vamos estar colocando 2022. Eu e você vamos precisar intensificar, reforçar, firmar sobre firmes alicerces e manter e guardar a fé. Diga para o irmão que está do teu lado: a fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Daniel, aumenta. Aleluias. A fé que move montanhas, a fé que te sustenta, a fé em Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que é rocha inabalável. Nós vamos continuar construindo as nossas vidas, nós vamos continuar construindo sobre a rocha, porque os ventos não pararam, as tempestades não cessaram. Elas podem até dar uma pausa,
mas logo as nuvens começam a se formar novamente, para novamente tempestade. Porém, se a nossa casa estiver formada, firmada na rocha, pode vir o vento, não é assim? Pode soprar o vento, pode vir as ondas, pode vir, pode até abalar, mas ela não cairá, ela não cairá. E o meu desejo, eu declaro em nome do Senhor Jesus, sobre esse ano de 2022, que cada vez mais a fé seja firmada, estabelecida sobre firmes alicerces em Cristo Jesus, nesse amor perfeito, nesse amor absoluto, numa condição a qual eu e você possamos vencer a cada dia, porque nós precisamos vencer a cada dia. Não é um dia por semana, não é só nos domingos no culto, não é só na virada do ano que você fica emotivo, não, é dia após dia, há uma jornada, é dia após dia, há uma guerra travada, a qual você precisa decidir vencer, pelo poder que há em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo em nós, em mim e em você. E essa verdade vai nos conduzir, essa verdade vai nos conduzir até o fim, amém? Foi tão engraçado quando a Dani chegou, a gente mostrando alguns lugares para ela em São Paulo, e ela falou a imagem, a noção que tinha de São Paulo de lá. Não foi essa palavra? A noção? Que é o que ouve falar. E aí quando ela chegou, ela dizia para o Marcos: nossa, mas é assim, é diferente. Nossa, mas, né? O que falam de São Paulo, ou quando nós estamos aqui, o que falam do Nordeste, não é assim? Mas aí ela veio e viu que não é bem assim como falam. A verdade de Cristo, ela é única, ela é uma só. Não se conforme com aquilo que falam, não se conforme com as informações que chegam, mas viva essa verdade, conheça essa verdade, busque por ela. A palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e eu serei achado de vocês. Então não se conforme com apenas uma informação limitada que vem até você, porque se você fizer isso, você pode deixar de desfrutar a verdade, as situações como ela é. Tem coisas ruins, né? Como a gente foi mostrando para ela, tem umas coisas aí que é complicado em São Paulo, mas tem umas coisas também que é muito boa, então dá para desfrutar. Agora em Jesus, Ele é pleno, Ele é vida em abundância, Ele é a esperança viva. E é isso que eu quero deixar para você nesse início de ano, uma palavra de Deus para o teu coração. Ele é rocha inabalável, Ele é um Deus de detalhe, Ele está cuidando dos detalhes da tua vida, meu querido. Então não fique ausente, não passe despercebido. Enxergue o lenço dobrado, enxergue a esperança reinando no teu coração, enxergue a alegria e a simplicidade nas coisas comuns diante de nós. O tempo que nós podemos desfrutar, honrar a Deus sobre todas as coisas, e o mais Ele nos acrescentará. Honrar a Ele sobre todas as coisas. Nós vamos ter um tempo, nós vamos orar agora, e você vai falar com o Senhor, e você vai falar com Ele o que você decide honrar a Ele nesse ano de 2022. Deus, eu quero te honrar com a minha vida, eu quero te honrar com os meus lábios, eu quero te honrar, Senhor, eu quero te honrar. O como você vai se colocar diante do Senhor. A preocupação não vai te impedir de dar o primeiro passo, ou vai? O temor, a preocupação vai te impedir, a pressa e o desespero de sair dessa situação, e salve-se quem puder. Ou você vai se certificar que a sua volta está seguro, não porque você pode, não porque você tem força suficiente, mas porque Ele pode, porque Ele pode, Ele é poderoso. Eu quero que nós vamos estar falando ao longo de 2022 sobre a fé. E a fé abrange muita coisa. E eu queria iniciar este primeiro domingo falando a respeito da ressurreição.
que traz vida, que traz esperança. Amém? Sonhos, projetos. Pastora, tem coisas que eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho colocado diante do Senhor, mas não está acontecendo. Escute, Deus é um Deus de detalhes. Certifique-se se esse plano, certifique-se se esse projeto está alinhado com a vontade dEle. Ela coincide, é tão bom quando você vai alinhar algo com alguém que também está ali naquela mesma conexão. Não é assim? Não flui, não acontece num piscar de olhos. Então tudo que você pensar para 2022, tudo que você almejar, desejar, é bênção fazer planos. E também é bíblico. Tiago fala que nós podemos fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Então certifique-se que está alinhado à vontade dEle. É muito bom quando dois vai fazer um propósito que os dois se beneficiam, não é isso? Então Deus tem um propósito, você tem um desejo. Alinhe o teu desejo com o propósito dEle, e você vai ver o sobrenatural do Senhor acontecendo. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Tem uma tradição que dizem que há uma tradição que falam sobre os judeus, que quando eles estão à mesa, que os servos montam a mesa ali para o Senhor, para se alimentarem. Se quando o Senhor, eles se afastam, eles só voltam para aquele lugar a partir do momento que os senhores ali saiu daquela mesa, que acabou a refeição. Mas tem uma tradição que diz que se eles deixarem o guardanapo jogado, significa que eles foram embora e já saíram e não vão voltar. Aí os servos podem vir e arrumar e tirarem a mesa. Mas a tradição também fala que se o lenço estiver dobrado, significa assim: eu fui, mas vou voltar. Aleluias. Eu fui, mas vou voltar. Então deixa do jeito que está. Jesus foi, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia, nós louvamos aqui. Ele vai voltar. Aleluia, fique de pé. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te exaltar nesta manhã. Eu quero te louvar. Eu quero te adorar juntamente com os teus filhos, ó Pai. Com os teus filhos, ó Deus, nesta manhã. Nesta manhã de ressurreição. Nesta manhã de esperança. Ei, a ressurreição não é na Páscoa apenas. A ressurreição é todos os dias. A vida com Cristo é todos os dias. É um relacionamento que eu e você precisamos ter com Ele, não apenas num dia de festa, num dia notório, mas todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Sabe aquelas mensagens que você não recebe da pessoa o ano inteiro, e aí no Natal, no Ano Novo, ela te manda um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, mas você passou o ano inteiro sem nem saber se a pessoa estava bem, e nem ela saber se você estava bem. Jesus, Ele quer muito mais do que isso. Ele não quer só um dia que você lembre dEle. Ele quer que você se relacione com Ele todos os dias, porque Ele é vivo, Ele é uma pessoa, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esteve nessa terra 100% homem, 100% Deus, não pecou. Ele venceu a morte, e Ele mostra para mim e para você que nós podemos vencer. Não é porque somos bons ou não somos bons, mas é porque Ele é Senhor, maravilhoso, poderoso, conselheiro, Deus forte. Aleluia. Eu amo esse quadro. E Ele será chamado advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, aleluia, o pão da vida, rosa de Saron, alfa, ômega, videira verdadeira, Messias, sol da justiça, o santo, o mediador, o amado, o tronco, o carpinteiro, o bom pastor, a luz do mundo, imagem do Deus invisível. Ele é o verbo, a pedra angular, o Salvador, Senhor,
autor e consumador da minha e da tua fé. E esta será a nossa base em 2022, para a glória de Deus. Aleluia. Ele é o Salvador, Ele é servo, autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o Leão da tribo de Judá. Eu sou o grande, eu sou o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele é o noivo, o Filho unigênito, maravilhoso, Conselheiro, Emanuel, Filho do homem, a aurora do dia, o Amém, Rei dos judeus, Profeta, Redentor, âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem eu e você nos rendemos e entregamos tudo que nós temos. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e você vai falar com o Senhor. Você vai falar com Ele. Começa aí no seu lugar. Aumenta um pouquinho para mim, Daniel, esse fundo. Fale com o Senhor. O que você vai entregar para Ele? O que você vai oferecer a Ele em 2022? Qual é o seu selo de compromisso com Ele? Você vai renovar? Às vezes a gente recebe aquelas mensagens, renovação de amizade, né? Para o ano. O que você vai renovar? A aliança? Aleluias. A esperança? Tu és um Deus vivo, Pai. Obrigada, Jesus querido. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Obrigado pela oportunidade de conhecermos a verdade, Pai. Não ficarmos apenas com uma notícia falsa, com uma meia verdade, mas a verdade completa está em Ti, Senhor. E o Senhor não a esconde. Pelo contrário, o Senhor veio a este mundo. O Senhor deu a sua vida. Dar a vida foi uma escolha do Senhor Jesus. Mas a ressurreição foi o poder do Pai, o trazendo da vida, o trazendo dos mortos para a vida, para o poder da ressurreição estava com o Pai. Obrigada, Senhor. A nossa parte é perseverar. Sabemos que o Senhor continuará nos sustentando, porque a Tua palavra diz que o Senhor não lança fora aqueles que vêm até a Ti. De forma alguma serão lançados fora. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Nós colocamos o ano de 2022 debaixo da Tua poderosa mão. E sabemos, ó Pai, que nada poderá nos separar do Teu amor. Nada poderá nos separar do Teu amor, Senhor. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, nesta manhã falamos sobre esperança, sobre os detalhes, que o Senhor é um Deus de detalhes, ó Pai. Falamos, ó Pai, porque o Senhor quer renovar a esperança de cada filho, cada filha. Ao iniciarmos desse ano, nós não estamos reféns, mercê de um sistema falido ou fracassado, mas nós estamos na total dependência do Senhor. Nós estamos na total dependência Tua, Senhor Jesus. Pai, que haja provisão necessária, que haja abastecimento e fortalecimento da fé genuína, que haja temor, Senhor, em nossos corações, em obediência, em servi-lo, prazer em servi-lo, honrá-lo com as nossas vidas. Pai, eu começo pela minha vida, pela minha casa, Pai. Senhor, pela minha família, Senhor, pelo meu lar, Senhor. Pai, pelo ministério, sara-me por cada família aqui representada, Senhor amado. Que o Senhor possa, Senhor, continuar sustentando, fortalecendo. E ainda como ali, Senhor, em Samuel diz, ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, contudo o Senhor tem uma aliança. Contudo o Senhor tem uma aliança. O Senhor tem, Pai, propósitos, e estes propósitos serão estabelecidos, ó Pai, porque Teu é o poder, a honra e a glória. Teu é o poder, a honra e a glória. Obrigado por cada família aqui, Senhor. Cada família, Pai. E que essa chama da esperança nesta manhã seja aquecida, seja reacendida nos corações de cada um, através do
teu poder, Senhor, o teu poder, o poder vivificador, o poder restaurador, o poder, aleluia, o poder de Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Observe os detalhes ao longo deste ano. Esteja atento aos detalhes. Não se sobrecarregue ao ponto de não perceber os detalhes. Não se sobrecarregue ao ponto de não conseguir desfrutar da graça e da misericórdia. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã se renova, porque grande é a fidelidade do Senhor. E que eu e você estejamos atentos, observando e vivendo o melhor de Deus para cada um. Assim eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.